Hoje eu vim falar sobre retenção seminal e o poder da transmutação da energia sexual. Então, se você quiser aprender a praticar a retenção seminal e a transmutar sua energia sexual de forma eficaz, fica comigo até o fim desse vídeo, porque te garanto que você não vai se arrepender, tá? Primeiramente, cara, a maioria dos homens vive como escravo dos seus impulsos, tá? Já deixando claro aqui. E é por isso que eles nunca vão chegar a praticar a retenção seminal. Vão morrer sem conseguir praticar a retenção seminal, sequer um dia de suas vidas, tá? A não ser na velhice ali, quando perder completamente a libido. Mas daí já era. Já não tem a circulação da libido no corpo, então é como não tem os benefícios da retenção seminal, tá? O que acontece é que desde a adolescência, tá? Nós fomos condicionados pela pornografia, pela cultura do prazer imediato, e isso tudo fez com que nós nos tornássemos reféns da masturbação compulsiva e do desperdício contínuo do nosso sêmen. Beleza? E o que as pessoas não percebem, os homens, é que essa perda constante de energia drena a nossa força vital, comprometendo o nosso potencial físico, mental, emocional e espiritual. É por isso que você constantemente se sente drenado energeticamente, como se fosse sugado por um vampiro, porque realmente você tá. Na verdade, é você que tá descarregando essa energia de forma errônea e direcionando ela para um lugar que não era para ser direcionado, sendo controlado inteiramente pelos instintos impulsivos e animalescos do seu corpo. E é nesse ponto que entra a retenção seminal, tá? Ela é uma técnica milenar que é praticada por yogis, guerreiros, da Idade Média principalmente, sábios, e isso foi feito e é feito em muitas tradições ao redor do mundo, tá? Principalmente tradições espirituais, que nunca tiveram contato entre si. Isso que é o mais interessante, né? Então, para a gente começar, o que que é retenção seminal? O que que é a retenção seminal? A retenção seminal consiste em você evitar a ejaculação frequente, tá? Então, o que você faz é conservar o sêmen dentro do corpo. Você precisa entender que o sêmen não é apenas um líquido, né, reprodutivo. Nele contém vitaminas, minerais, enzimas, aminoácidos, hormônios. Isso é fruto de um processo biológico extremamente sofisticado, que pode levar até 90 dias para ser produzido. Percebe como esse processo é importante e como ele leva tempo, e você vai lá e desperdiça isso o tempo todo? E o primeiro conceito começa aqui. Desperdiçar essa energia de forma descontrolada é como jogar fora uma bateria de energia altamente concentrada. Ou seja, você está utilizando uma fonte de energia incrível que você tem de uma forma completamente despreparada, equivocada, de uma forma completamente negligente, de uma forma completamente irresponsável, né? Eu já fiz muito isso. Não tô te julgando, não. Mas aqui, assista esse vídeo até o final que você vai mudar. Existe um olhar científico para isso. A ciência diz algumas coisas sobre a retenção seminal, tá? E são muito legais. Uma delas é que, do ponto de vista científico, quando um homem mantém a retenção seminal, ocorre um aumento perceptível da testosterona basal, tá? Especialmente após ali 7 a 10 dias, tá, de retenção. Essa testosterona ela não fica aumentando para sempre, não. Ela chega no estágio máximo fisiológico, entre 7 e 10 dias de retenção. E esse hormônio, a testosterona, é a chave para
vitalidade, disposição, confiança, força muscular, capacidade cognitiva, a inteligência. Você precisa de testosterona para ter inteligência, você sabia disso? A maioria dos homens não sabia disso. Então, além disso, cara, conservar o sêmen poupa o corpo enormes recursos energéticos. Isso é a ciência que diz, tá? Que deixam de ser gastos na produção excessiva do esperma e podem ser, devem ser redirecionados, né, para recuperação celular. E isso vai te dar um foco mental muito maior, um vigor físico, enfim. Com um reparo celular maior, você tem uma regeneração mais rápida e você tem um aproveitamento das suas capacidades cognitivas e físicas. Show? Então esse é um olhar mais científico. Existe um olhar mais psicológico, que na psicologia a energia sexual é vista como uma das formas mais intensas da energia psíquica humana. Você já deve ter ouvido falar disso, né? O Freud, ele que chamou, ele que deu o nome dessa energia sexual de libido, tá? E Carl Jung falava na transmutação criativa dessa energia. Pesquise mais sobre depois, tá? Não vou me aprofundar muito porque é muita informação quando a gente entra nesse aspecto psicológico, tá? Quando o homem prende essa energia sexual, não é prender, ele aprende, no caso, a canalizar essa energia sexual. Na verdade, ele prende, ele retém ela, mas de uma forma consciente, tá? Ele desbloqueia habilidades de concentração, disciplina, criatividade, carisma, magnetismo, enfim, controle da personalidade, controle da impulsividade. Ele consegue desbloquear uma série de habilidades ali que ele não teria se não conseguisse controlar a tal da libido, né? Foi o nome que Freud deu a essa energia sexual. Então o simples ato de dizer não a um instinto mais primitivo, tá? Esse instinto da ejaculação, da procriação, gera na mentalidade do homem, automaticamente, um grande autodomínio. E esse autodomínio se reflete em todas as áreas da vida do homem. Se ele é capaz de dominar essa força incrível, ele se torna capaz de dominar outras forças igualmente intensas. E as forças menos intensas, então, fica muito fácil de controlar. Então esse homem passa, se ele controla a energia sexual dele, ele passa a controlar melhor as finanças, os negócios, ele começa a ter uma liderança maior, ele começa a gerir melhor os seus relacionamentos interpessoais, conjugais, enfim. E o homem que, do contrário, né, não consegue governar a libido, essa energia da sexualidade, dificilmente não vai conseguir governar as demais áreas da sua vida, tá? Vai ser muito difícil para ele pode ter até um certo domínio, mas ele jamais dominará as demais áreas da sua vida como um homem que consegue controlar completamente sua energia sexual, sua impulsividade, a sua libido, tá? Então isso gera uma grande força mental. Conseguir dominar e controlar a energia sexual. Perfeito? Agora vocês estão começando a entender. Existe também um olhar mais místico esotérico, que eu vou passar para vocês aqui agora, né? Vamos lá. O mais básico é que existe o misticismo oriental, onde a energia sexual é chamada de prana. Ela também pode ser chamada de ki no taoísmo, kundalini no hinduísmo, né? E essa é a força vital que anima todos os seres. A retenção seminal conserva essa energia no corpo, daí que vem o princípio da retenção seminal, tá? Da religião mais antiga do mundo, que é o hinduísmo. E isso permite que essa energia seja elevada através dos chakras inferiores até os chakras mais elevados da mente e do espírito, do coração, da mente e do espírito. Então, eu vou explicar isso para vocês, tá? Interessante saber disso. No Tantra, por exemplo, ensina-se que a energia sexual, ela, quando não desperdiçada, ascende pela coluna vertebral, ativando os nossos centros de poder. No taoísmo, por exemplo,
que já é uma filosofia chinesa, a prática do Jing, né? Vocês podem pesquisar e depois mais a fundo, porque também é muita coisa. Eu só tô tirando um pouquinho do que eu lembro de cada coisa, tá? Então, a prática do Jing, ela é a conservação da essência vital. É assim que eles chamam. E perder sêmen, para eles, é visto como uma perda direta de longevidade e energia vital. Olha que interessante. Existe a alquimia ocidental também, baseada nos ensinos de Hermes Trismegisto, do Antigo Egito, 3 vezes iniciado, sábio do Egito. A transmutação sexual, para os antigos alquimistas da era medieval, era o segredo para transformar o chumbo da carne, ou seja, o homem de chumbo, no ouro espiritual em um homem de ouro. Não sei se você sabia, mas os alquimistas não queriam transformar chumbo em ouro. Eles queriam transformar o homem de chumbo, o homem de carne, em um homem de ouro. Porque o ouro é o homem espiritual, incorruptível. O ouro é uma matéria que não pode ser corrompida, extremamente valiosa. O chumbo não. Então o chumbo era representado como o homem de carne, o homem altamente corruptível, o homem altamente bestial, mundano, animalesco. Eles queriam transformar o homem de chumbo em um homem de ouro. Eu vou falar sobre isso num vídeo aqui mais profundamente. Mas eles usavam essa fachada de alquimia de transformar chumbo em ouro para que não sofressem represálias da Igreja Católica, porque não podiam fazer esses tipos de estudos, né? Principalmente quando se fala de tradições, de alguns conhecimentos esotéricos, místicos e filosóficos do Antigo Egito, né? Então, onde eu quero chegar aqui? Essas tradições, cara, apesar das diferenças delas, elas convergem em um único ponto, tá? Eu poderia citar mais tradições, mas o vídeo ia ficar muito longo. Que é o sêmen é a matéria-prima da vida e a sua conservação gera força, clareza e poder. Simples assim. A gente entra aqui no básico agora. Como praticar retenção seminal? Se eu pudesse dar 5 passos para vocês. Como praticar retenção seminal? O primeiro é comprometer-se, tá? Número 1, comprometer-se. Você precisa decidir, cara, conscientemente, que não vai ser mais escravo da sua carne, da sua bestialidade, da pornografia, da masturbação, do sexo descontrolado, tá? Da sua libido. Então, é uma decisão consciente, um compromisso que você faz consigo mesmo. Esse é o primeiro passo, sem isso não há nada. Não há retenção, esquece a retenção seminal enquanto você não passar dessa primeira etapa. Sem essa primeira etapa, acabou, não existe processo de retenção. Você não consegue nem vencer a primeira etapa, que é cumprir essa promessa para si mesmo, comprometer-se com o processo, tá? Então, parar e erradicar a pornografia, erradicar a masturbação através de seja lá o que for, sexo casual, principalmente conteúdo adulto, enfim, tudo isso. O segundo passo é redirecionar a energia. Quando você consegue o primeiro passo, essa energia vai ser canalizada, porque você não está mais ejaculando, e agora você redireciona essa energia. Sempre que você sentir um forte desejo sexual, o que você faz? Você pratica atividades intensas. Você pode treinar, escrever, estudar, criar, seja lá o que for, que demande energia, que você possa direcionar e canalizar a sua energia. Então, o desejo, a força do desejo, essa energia, ela nunca vai sumir, tá? Mas ela pode ser transformada, ela pode ser transmutada, ela precisa ser redirecionada. Esse é o princípio. Número 2. Número 3 é exercícios de respiração. Vocês precisam pesquisar sobre isso também, porque eu não vou, senão o vídeo ia durar muito, tá? Eu ia ter que ficar 2 horas aqui nesse vídeo, tá? Pesquisem sobre isso também, porque é um pouco complexo. Mas pesquisem sobre, deixa eu ver aqui, técnicas de respiração diafragmática, tá? Essas técnicas a prática do pranayama, tá? São usadas pelos yogis. E basicamente elas ajudam você a elevar a sua energia sexual dos chakras mais básicos, né, para os chakras superiores. É isso que essa respiração faz, do pranayama. Isso é essencial também, se você aprender a fazer isso,
você vai dar um passo muito grande. Você vai aprender a canalizar e a sua transmutação de energia vai ficar incrível. Você precisa começar a praticar meditação e visualização, é o passo número 4. Então, use momentos de excitação para visualizar essa energia subindo, sabe? Da sua cintura, pela coluna, alimentando primeiramente o seu coração, como uma luz que encobre o seu coração, depois o chakra da mente e por fim o chakra do espírito. Então essa luz ela vai subindo e vai iluminando as suas partes, seus chakras mais elevados, seus estados de consciência mais elevados. E nada disso é possível sem o passo número 5, né? Que é básico. Podia até colocar como número 1, mas coloquei como número 5, que é a alimentação adequada, tá? Da disciplina do corpo. Então, o seu corpo precisa estar forte, bem nutrido. Isso vai ser a base para que você suporte a retenção. Caso contrário, se o seu corpo não estiver forte, bem nutrido, você não vai suportar. E então você precisa investir em treinos, sono de qualidade e uma dieta balanceada. Caso contrário, você não vai conseguir. Um resumo, por que os benefícios acontecem? Vamos lá, alguns dos benefícios. Você vai sentir mais energia física já no começo, tá? Esse benefício já te acompanha no começo. Principalmente se você treina algum esporte, você vai sentir isso. Mais energia física. Isso acontece porque o corpo não está mais desperdiçando constantemente nutrientes na produção de sêmen, tá? Então ele está guardando e ele vai reaproveitar esses nutrientes. Você vai experimentar mais clareza mental, desde o começo também. Todos esses benefícios desde o começo, desde as 2 semanas ali, tá? E eles vão se intensificando ao longo de quanto mais tempo durar a retenção, valeu? Então, o seu cérebro vai começar a se reequilibrar e a dopamina vai voltar a um nível saudável de concentração, tá? Isso vai aumentar sua concentração, seu foco, enfim, sua clareza e muito mais. Você vai experimentar o magnetismo pessoal, que no caso seria a energia sexual acumulada, que vai gerar autoconfiança, uma postura melhor, um brilho no olhar, extroversão, tá? O cara passa de introvertido para extrovertido, começa a se comunicar melhor com as pessoas, começa a ser mais simpático espontaneamente, começa a ser mais espontâneo. Ser espontâneo, independente se você é bonito ou feio, é extremamente magnético. Pessoas gostam de pessoas espontâneas. É claro que se essa espontaneidade vier acompanhada de educação. Pessoas adoram pessoas bem educadas e espontâneas, autênticas. E você vai sentir uma espontaneidade, uma autenticidade muito maior crescendo dentro de você. Você vai ver o seu verdadeiro eu surgindo dentro de você. Esse benefício ele começa ali um pouco mais avançado, para uns de 40 a 60 dias, tá? Mas você vai sentir. Você vai sentir um aumento da sua espiritualidade, a sua energia vital, que antes, espiritual, né? Que antes estava sendo desperdiçada muito, vai ser elevada para o coração e para sua mente. Isso vai te trazer uma profunda paz interior e um senso de plenitude, um senso de harmonia e equilíbrio para consigo mesmo e para com o universo. Essa é uma das melhores sensações da retenção seminal, na minha perspectiva, na minha percepção. Essa calma, essa temperança que ela traz para o praticante. Isso é muito incrível. Isso é, acho que um dos melhores benefícios que existem nessa prática. E você vai ficar mais disciplinado, porque você vai conseguir dominar os impulsos sexuais. Isso vai fortalecer os seus músculos da vontade e isso vai refletir em todas as áreas da sua vida, que já que você agora consegue controlar sua libido, você vai passar a controlar muita coisa, tá? Então, os benefícios concretos da retenção seminal são muitos, mas o que eu gosto de citar são o aumento da energia vital e da disposição, a elevação dos níveis da testosterona, a redução da ansiedade, apatia, depressão, aumento da confiança, da presença masculina, tá? Você vai ter uma presença masculina se intensificando a cada dia mais, clareza de propósito, do seu foco, do seu pensamento de longo prazo,
Você vai ficar mais maduro como um homem. O desenvolvimento da sua criatividade, da sua visão estratégica. Que mais? A melhoria da sua imunidade, da recuperação muscular, celular, cerebral. A expansão da sua espiritualidade, do seu autoconhecimento, da capacidade de autorreflexão, do seu autodomínio. Essas coisas. Entre muitos outros, eu ia ter que ficar muito tempo aqui falando. Então vamos parar aqui, tá? Estude sobre isso. Qual a conclusão que eu tenho para tirar sobre isso tudo que eu falei aqui para vocês? Primeiramente, a retenção seminal não é repressão. Você não vai repreender essa energia, você não vai negar essa energia, você não vai querer aprisionar essa energia, senão você não vai conseguir, você vai ter um efeito rebote e você vai ter efeitos colaterais e você vai fazer uma tremenda cagada, tá? Falando assim abertamente. Então, essa técnica, essa prática precisa ser praticada com maestria e equilíbrio e conhecimento. Você precisa estudar sobre antes de começar a praticar. Então, você precisa entender que o homem que ejacula sem controle, ele está jogando constantemente fora o seu poder, enquanto o homem que conserva e transmuta essa energia se torna forte, criativo, intuitivo, disciplinado, magnético e infinitamente mais espiritualizado, tá? Entenda isso. Se esse é o caminho que você quer seguir, se é isso que você busca aqui nesses meus ensinamentos, nesse canal, isso é pra você. Então, a última coisa que eu quero que você entenda aqui é que a pornografia, a masturbação, a ejaculação compulsiva, por qualquer via, sexo casual, enfim, são prisões invisíveis que vão drenar a sua energia constantemente, impedindo você de praticar retenção seminal. E a retenção seminal, quando praticada de forma correta, ela é a chave para a libertação dessas correntes e dessas amarras, né? Dessa energia da libido, da compulsão bestial que tem te aprisionado. Então, quando você deixa de ser escravo do prazer imediato, é aí que você se torna o senhor de si mesmo. Ficou claro aqui? Então, quando um homem ele começa a governar a si mesmo, só quando um homem começa a governar, dominar, conhecer a ti mesmo, é que ele ganha a capacidade de exercer o seu domínio para o mundo. O homem que não controla nem a si mesmo não consegue controlar nem a sua casa. E é isso. Esse foi o vídeo sobre retenção seminal. Um resumão do resumão do resumão, tá? Mas espero que tenha ficado bem explicado. Tentei esmiuçar bem aqui. Se você quer aprender a praticar retenção seminal, abandonar a pornografia, transmutar energia sexual com eficácia para o seu autodesenvolvimento, para se transformar num homem de alto valor, acesse o e-book aqui na descrição desse vídeo, tá? Retenção seminal, caminho do autodomínio. Lá tem 130 páginas que vão te mostrar exatamente como fazer isso, que vão te explicar muito melhor todos esses passos a passos que eu dei aqui, todas essas informações que eu dei. Se você aplicar tudo que tá lá, ler direitinho, você vai conseguir praticar e aprender da forma correta. Aquilo ali é um manual, um guia, um mapa para você que quer definitivamente aprender a praticar retenção seminal e colher dos frutos, dos benefícios dessa prática maravilhosa. E para você que vê credibilidade no meu trabalho, quer se aprofundar numa jornada de desenvolvimento pessoal, aprendendo a praticar retenção seminal, abandonando o vício de pornografia, saindo de quadros de dependência emocional, de instabilidade psicológica, espiritual, física, não consegue evoluir em nenhuma área da sua vida, né? E quer embarcar numa jornada de autocrescimento, me chama no meu contato de mentoria aqui na descrição desse vídeo também. Vai ser um prazer te ajudar nessa jornada de crescimento pessoal aí. E fica aí minhas outras redes sociais, para vocês que querem me acompanhar mais de perto. Lá no Instagram tenho feito lives, tá? Cada vez mais frequentemente. Então, tenho abordado muito temas como esses, tá? E lá eu consigo ter uma interação com vocês, onde vocês me fazem perguntas e eu consigo responder. E é isso. Deixa um like, compartilha, curte, enfim, colabora da forma que der. Esse vídeo fez sentido para você e colaborou na sua vida. Espero ter agregado valor. Se impactou a vida de uma pessoa,
para mim, o trabalho já foi feito. Agradeço a todos vocês pelo crescimento da comunidade e que cresça cada vez mais. Um grande beijo, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.